Capítulo 66. O poder de Satanás. O homem caído é legítimo cativo de Satanás. A missão de Cristo foi libertá-lo do poder de seu grande adversário. O homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás e não pode resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este anda de um lado para o outro na terra e anda por ela acima e abaixo. Não está desapercebido nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir pessoas. Importante é que o povo de Deus compreenda isto, a fim de escapar-lhe aos ardis. Satanás está preparando seus enganos, para que na última campanha contra o povo de Deus, eles não compreendam que é ele. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Enquanto algumas pessoas iludidas advogam a ideia de que ele não existe, ele as está levando cativas e atuando grandemente por meio delas. Melhor que o povo de Deus, sabe Satanás o poder que esse povo pode ter sobre ele, quando fazem de Cristo a sua força. Quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie, o mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode, com êxito, repelir a Satanás e todo o seu exército. Ele é demasiado astuto para apresentar-se aberta e ousadamente com suas tentações, pois então as entorpecidas energias do cristão despertar-se-iam e ele haveria de apoiar-se no forte e poderoso libertador. Aproxima-se, porém, desapercebidamente e atua de maneira disfarçada por meio dos filhos da desobediência que professam piedade. Satanás irá até onde dão suas forças para molestar, tentar e desencaminhar o povo de Deus. Aquele que ousou enfrentar, tentar e ridicularizar nosso Senhor teve poder para tomá-lo nos braços e levá-lo ao pináculo do templo e ao cimo de uma montanha elevadíssima. Exercitará extraordinariamente seu poder sobre a atual geração, incomparavelmente inferior em sabedoria a seu Senhor e quase inteiramente ignorante da sutileza e força de Satanás. Ele afetará de maneira extraordinária o corpo dos que são naturalmente inclinados a fazer-lhe a vontade. Satanás exulta com o fato de ser considerado como uma ficção. Quando fazem pouco e o representam por qualquer ilustração infantil ou como um animal, isto lhe convém. Julgam-no tão inferior que a mente dos homens se acha de todo desapercebida para seus planos, sabiamente delineados, e quase sempre ele é bem-sucedido. Caso seu poder e sutileza fossem compreendidos, muitos estariam preparados para resistir-lhe de maneira eficaz. Todos devem compreender que Satanás foi uma vez um anjo exaltado. Sua rebelião excluiu-o do céu, mas não lhe destruiu as faculdades, nem o tornou um animal. Desde sua queda, tem voltado a poderosa força de que dispõe contra o governo do céu. Tem crescido em sagacidade e tem aprendido a maneira mais eficaz de aproximar-se com suas tentações dos filhos dos homens. Satanás tem dado origem a fábulas, para por meio delas enganar. Ele começou no céu a combater contra a base do governo de Deus, e desde que caiu, tem levado avante sua rebelião contra a lei de Deus e levado a massa dos professos cristãos a pisar o quarto mandamento, que põe em foco o Deus vivo. Deitou por terra o sábado, original do Decálogo, substituindo-o por um dos dias de trabalho. A grande mentira original dita por ele a Eva no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Aquele sermão foi coroado de êxito, seguindo-se-lhe terríveis resultados. Ele tem levado a mente de muitos a receber esse sermão como sendo a verdade, e pastores pregam isto, cantam isto e sobre isto oram. O não haver um diabo literal e haver graça depois da volta de Cristo estão se tornando rapidamente fábulas populares. As Escrituras declaram positivamente que o destino de cada pessoa está para sempre determinado por ocasião da vinda do Senhor. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda,
E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12. Satanás tem se aproveitado dessas fábulas populares para ocultar-se. E ele se achega aos pobres, iludidos mortais, mediante o espiritualismo, que não põe limites às pessoas de mente carnal e, se colocado em prática, separa famílias, cria invejas e ódios, dando livre curso às mais degradantes inclinações. O mundo não conhece ainda senão pouca coisa da corruptora influência do espiritualismo. Ergueu-se a cortina e foi-me revelado muito de sua horrível obra. Foram-me mostradas pessoas que tiveram experiência no espiritualismo e que a ele renunciaram depois e que tremem ao considerar quão perto estiveram da completa ruína. Haviam perdido o domínio de si mesmas e Satanás as levava a fazer aquilo que elas detestavam. Mas mesmo essas pessoas não fazem senão uma pálida ideia do que seja o espiritualismo. Pastores inspirados por Satanás podem apresentar eloquentemente esse horroroso monstro, ocultar-lhe a deformidade e fazê-lo parecer belo aos olhos de muitos. Mas ele vem tão direto de sua satânica majestade que reivindica o direito de controlar a todos quantos têm que ver com ele, porquanto se aventuraram a penetrar em terreno proibido e perderam a proteção de seu Criador. Algumas pobres pessoas que foram fascinadas com as eloquentes palavras dos ensinadores do espiritualismo e se submeteram-lhe à influência, descobrem posteriormente seu caráter mortífero e querem renunciar a ele e fugir-lhe, mas não conseguem. Satanás as segura por seu poder e não as quer deixar libertarem-se. Sabe que são indubitavelmente suas, enquanto as tem sob controle especial, mas que, se uma vez se libertarem de seu poder, nunca mais as poderá levar outra vez a crer no espiritualismo ou a se colocarem tão diretamente sob seu domínio. O único meio dessas pobres pessoas se livrarem de Satanás é discernirem entre a pura verdade bíblica e as fábulas. Ao reconhecerem elas os reclamos da verdade, colocam-se na posição em que podem ser ajudadas. Elas devem rogar aos que têm experiência religiosa e que possuem fé nas promessas de Deus que pleiteiem com o poderoso libertador em seu benefício. Será um combate difícil. Satanás reforçará os anjos maus que têm mantido essas pessoas em sujeição. Mas, se os santos de Deus, com profunda humildade, jejuarem e orarem, suas orações prevalecerão. Jesus comissionará santos anjos para resistirem a Satanás e ele será repelido e desfeito o seu poder sobre aquelas vítimas. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos capítulo 9, verso 29. O ministério popular não pode resistir com êxito ao espiritualismo. Nada possuem com que proteger seus rebanhos dessa fatal influência. Muitos dos tristes resultados do espiritualismo pesará sobre os pastores desta época, pois têm pisado a verdade a pés e preferido em seu lugar as fábulas. O sermão pregado por Satanás a Eva sobre a imortalidade da alma, certamente não morrereis, tem eles reiterado do púlpito, e o povo o recebe como pura verdade bíblica. É o fundamento do espiritualismo. Em parte alguma, ensina a palavra de Deus ser a alma do homem imortal. A imortalidade é atributo unicamente de Deus. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. A palavra de Deus, devidamente compreendida e aplicada, é uma salvaguarda contra o espiritualismo. O inferno ardendo eternamente, pregado do púlpito e conservado diante do povo, é uma injustiça ao benévolo caráter de Deus. Isto o apresenta como o maior tirano do universo. Esse espalhado dogma tem encaminhado milhares ao universalismo, à infidelidade e ao ateísmo. A palavra de Deus é clara, é uma perfeita cadeia de verdades, e demonstrar-se-á uma âncora para os que estão dispostos a aceitá-la, ainda que tenham de sacrificar suas acariciadas fábulas.
Ela o salvará dos terríveis enganos destes tempos perigosos. Satanás tem dirigido a mente dos pastores de várias igrejas de modo a se apegarem tenazmente a seus erros populares, da mesma maneira que induziu os judeus, em sua cegueira, a apegarem-se a seus sacrifícios e a crucificarem a Cristo. A rejeição da luz e da verdade deixa os homens cativos, sujeitos ao engano do inimigo. Quanto maior a luz que eles rejeitarem, tanto maior o poder do engano e as trevas que deles se hão de apoderar. Foi-me mostrado que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Deles requer Deus contínuo progresso no conhecimento da verdade e no caminho da santidade. Então eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Jesus hão de resistir-lhe. Satanás chamará em sua ajuda legiões de seus anjos para opor-se ao progresso de uma pessoa que seja e, se possível, arrebatá-la da mão de Cristo. Vi anjos maus contendendo por pessoas e anjos de Deus a resistirem-lhes. Difícil foi a luta. Os anjos maus estavam corrompendo a atmosfera com sua influência venenosa e amontoando-se em torno dessas pessoas a fim de adormecer-lhes as sensibilidades. Santos anjos observavam ansiosamente e aguardavam para repelir o exército satânico. Não cabe, porém, aos santos anjos o controlar a mente dos homens contra a sua vontade. Caso eles cedam ao inimigo e não façam esforços para resistir-lhe, então os anjos de Deus pouco mais podem fazer do que restringir o exército de Satanás, para que não destrua, até que seja dada mais luz aos que estão em perigo, a fim de os mover a despertarem e volverem-se para o céu em busca de socorro. Jesus não comissionará os santos anjos a livrarem os que não fazem nenhum esforço para ajudarem a si mesmos. Se Satanás vê que está em perigo de perder uma pessoa, ele se ativa ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra, e aflita e fervorosamente busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço de seus anjos a fim de encurralarem a pobre pessoa, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até onde ela está. Se, porém, a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder, a fim de a libertar. Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu fim. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos com a armadura celeste, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que sua batalha está perdida. Os voluntários súditos de Satanás são fiéis, ativos e unidos no mesmo objetivo. E se bem que eles se odeiam e guerreiam uns contra os outros, aproveitam toda a oportunidade para promover o interesse comum. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. Minha experiência tem sido singular e por anos tenho sofrido peculiares provações de espírito. A condição do povo de Deus e minha ligação com a sua obra tem me trazido muitas vezes um peso de tristeza e desânimo inexprimíveis. Durante anos tenho considerado a sepultura como um aprazível lugar de descanso. Em minha última visão, indaguei do anjo que me assistia por que eu era deixado a sofrer tal perplexidade de espírito e era com tanta frequência lançada no campo de batalha de Satanás. Roguei que, se eu devia estar tão estreitamente ligada à causa da verdade, fosse livrada dessas rigorosas provas. Há força e poder nos anjos de Deus e supliquei que fosse protegida. Então me foi apresentada a nossa vida anterior e foi-me mostrado que Satanás procurara por várias maneiras destruir nossa utilidade. Muitas vezes fizera ele planos para tirar-nos da obra de Deus. Aproximara-se em modos vários e por meio de instrumentos diversos para realizar seus fins. Mas pelo ministério dos santos anjos fora derrotado. Vi que em nossas viagens de um lugar para outro, ele colocara frequentemente seus anjos maus em nosso caminho, a fim de provocar acidentes que nos tirassem a vida.
mas santos anjos foram enviados ao local para nos livrar. Vários acidentes puseram em grande risco a vida de meu marido e a minha, e fomos maravilhosamente protegidos. Vi que tínhamos sido objetos especiais dos ataques do inimigo, devido ao nosso interesse pela obra de Deus e nossa ligação com ela. Ao ver o grande cuidado que Deus tem a cada momento com aqueles que o temem e amam, foi-me inspirada confiança nele e senti-me reprovada por minha falta de fé.